Vamos a falar do ministro Alexandre de Moraes nessa quinta-feira. Ele, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ironizou um comentário lido durante uma sessão da Corte. A situação ocorreu durante o julgamento de uma representação apresentada pela coligação de Lula nas eleições de 2022 contra Rodrigo Constantino e a Rádio Jovem Pan. No comentário lido pelo ministro Raul Araújo, Alexandre de Moraes é mencionado pelo comentarista como o defensor da democracia em Nárnia. O Piperno vive no mundo da lua. Quem está dizendo é o Constantino, o colega dele, não sou eu. Este mundo de Nárnia, onde o Alexandre de Moraes é o defensor da democracia. É, na prática, o que nós temos na empresa em que ele, Piperno, trabalha. Uma censura imposta, que eles mentem, que não impuseram. Eu gostaria só de lembrar que em Nárnia não há democracia, porque Aslan, que é o leão, que é o rei, só para recordar ao agressor. E aí, Constantino, quero te ouvir aí em relação a essa declaração do ministro Alexandre de Moraes na Corte Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral. Assustador, né? Eu não sei por onde eu começo, talvez pela ignorância histórica, mas eu adoraria perguntar ao ministro se ele acha que é incompatível monarquia e democracia. Se ele não conhece, por exemplo, os exemplos da Inglaterra, da Espanha, da Austrália, de países escandinavos, tantos países que têm rei e democracia, com inclusive liberdade individual garantida na Constituição e por aí vai. Quero lembrar que a Carta Magna, que é o pilar aí da liberdade do parlamento no Ocidente, foi o primeiro grande grão plantado, foi de 1215. E desde então, gradualmente, os britânicos conseguiram ir garantindo liberdades aos representados pelos seus representantes, inclusive contra, muitas vezes, monarcas, né? Então, eu não entendo de onde ele tirou que monarquia não pode ter democracia, a menos que a democracia que ele tenha como conceito é aquela relativa do Lula. E até a Venezuela é democrática, menos a Inglaterra. Agora, óbvio que era uma figura de linguagem, Nárnia, né? Mas já que ele tentou falar do Aslan, do leão, então, e mostrou que gosta de C.S. Lewis, eu fiquei muito contente com isso, porque C.S. Lewis era um conservador cristão. Nárnia, obviamente as crônicas de Nárnia são uma metáfora, né? O Aslan não é exatamente um rei temporal, o poder que ele exerce é muito mais espiritual, ele é uma figura análoga a Jesus Cristo, para C.S. Lewis, que era muitíssimo amigo de Tolkien. Então ele também deveria ler a obra de Tolkien, né? O Senhor dos Anéis fala do poder que corrompe, como diria Lord Acton, outro conservador cristão, o poder absoluto corrompe absolutamente. O Gollum, né, vai definhando porque não consegue administrar aquele poder todo que o anel dá. Agora, tudo isso digamos assim, secundário. O que eu achei realmente importante, é a parte que me toca mais, né, em que pese me incomodar, digamos assim, o equívoco histórico, né, é ele me chamar de agressor. Ora, ele é magistrado, ele é juiz, num caso que eu sou réu. Nesse, inclusive, eu era réu, né, eu e a Jovem Pan. Mas eu sou, em outro caso, um inquérito ilegal, que eu havia denunciado muito antes para cortes internacionais, eu fui arrastado para essa questão dessa investigação das fake news, sei lá o quê, e por conta disso eu estou há mais de um ano sem conta bancária no Brasil, passaporte cancelado e censurado nas redes sociais. Eu não me sinto confortável em ser julgado por um juiz que me chama de agressor antes de qualquer avaliação, né? O voto do Rui ali, né, foi impecável. Eu estava emitindo uma opinião, aliás, eu sou pago para emitir opinião aqui no Oeste, em vários veículos de comunicação que eu já passei, os principais do Brasil, né? Eu sou pago para emitir opinião. E ali minhas opiniões, inclusive, nem estão equivocadas, viu? Eu falo que o Brasil corre o risco de caminhar na direção de Cuba, porque o Lula gosta muito da ditadura cubana. Eu não menti, né? Tá tudo meio que acontecendo, mas eram opiniões. E o voto ali, repito, impecável do ministro Rui, merece ser lido na íntegra. Ele me chamar de agressor é ofensivo, além de ser suspeito. Não acho que um juiz deveria julgar alguém que ele considera a priori um agressor. Eu nunca agredi ninguém, viu, Vossa Excelência? Eu sou uma pessoa que eles chamam nos Estados Unidos de law-abiding citizen. Nem multa de trânsito eu tenho,
Por acaso, hoje mesmo, um vizinho perguntou sobre tickets, multa de trânsito, porque ele tomou uma. Eu falei assim, não posso te ajudar porque nunca levei há quase 10 anos aqui. Nunca cometi um crime, nunca agredi ninguém, nem mesmo o Fábio Piperno. Meu colega de bancada da Jovem Pan, ele nunca entrou com nenhuma denúncia de agressão, a menos que o ministro, que me rotulou de agressor, confunda crítica num debate com agressão. Se for isso o caso, aí é muito grave, né? Porque como é que um juiz vai julgar alguém confundindo críticas jornalísticas com agressão? Ele pode acabar concluindo, vai lá, né? É que uma dona de casa com uma bandeira do Brasil na mão e a Bíblia na outra estava praticando um atentado contra o Estado de Direito, um ato antidemocrático. Tudo é possível para quem confunde agressão com crítica. E aí, Flávio, você que é um profundo conhecedor da obra de C.S. Lewis, o que você diz aí sobre esse comentário do ministro Alexandre de Moraes? Meu livro preferido do Lewis, na verdade, é A Abolição do Homem, que explica exatamente o que está acontecendo nesse debate, inclusive, né? Um livro que eu recomendo para todo mundo. Eu considero um dos 10 melhores livros do século XX, sem dúvida, né? Mas não, ele não é um livro de literatura. Queria comentar, na verdade, o Consta já comentou quase tudo, né? Em primeiro lugar, o rei Dinar o Aslan não é o rei, tá? Ele é o criador, ele é uma figura protetora. O rei Dinar é Pedro, tá? Uma das crianças que estava jogada ali. Agora, essa questão do agressor, eu sei que o Consta já falou bastante, mas ela precisa ser ainda mais aprofundada. Dava pra fazer um programa inteiro só sobre esse negócio. Quando você começa a chamar todo mundo de agressor, e de novo, isso é uma metáfora, tá? Uma metonímia, na verdade, né? Ou seja, você dar um soco na cara de uma pessoa causa dor àquela pessoa. Agora, quando você vai lá, faz uma crítica àquela pessoa, tem uma dor espiritual, então também vou te chamar de agressor. Eu uso a mesma palavra para tudo, né? Como ele faz com milícias digitais, com gabinete do ódio, uma expressão inventada inclusive por gente da direita, que simplesmente estava lá reclamando de receber meme no Twitter. Aí falou assim, tá vendo? Existe um gabinete do ódio. O Brasil, mais uma vez, a democracia brasileira foi enterrada por causa dessa terminologia estúpida, tá? Mas essa questão de você chamar de agressor me lembra uma outra obra literária, que é a Rainha de Copas, tá? Da Alice ali, não lembro agora se é no País das Maravilhas ou através do espelho que aparece a Rainha de Copas, porque assim, você não pode olhar pra ela vai falar assim, não foi com a sua cara, corta-lhe a cabeça. Ora, não sei, mas você é corintiano, cortem a cabeça. Palmeiras não tem mundial, cortem a cabeça. Essa coisa de você chamar todo mundo de agressor, na verdade, é uma demonstração, obviamente, de poder terreno, né? Ou seja, eu tenho o poder de falar quem é que vai ser solto e quem é que vai ser preso, não através da lei, mas através da minha vontade. É a minha vontade feita carne, sabe? É voluntas caro factum est, entendeu? Agora, tudo isso aí é simplesmente um poder terreno, mas isso é o que os romanos, eles chamavam de potestas, ou seja, o poder físico do Estado, o poder de repressão, mas não é autoritas, ou seja, não está escorado em nada, não tem nada divino, né, em você, também não tem nada na lei, não tem nada escrito, não tem nenhuma autoridade, não tem nenhuma representatividade popular, absolutamente nada. Quando você começa a ter esse chilique, tá, de olhar, você é um agressor, você é um antidemocrático, você não sei mais o quê, você, na verdade, está se comportando mais ou menos como a Rainha de Copas. A Rainha de Copas, assim, ela não é exatamente uma pessoa que ela possa ser chamada de, vamos dizer, democrata, entendeu? Existe uma grande democracia ali no País das Maravilhas. Existe uma grande democracia através do espelho, porque existe uma pessoa que está lá cortando a cabeça de todo mundo. Eu acho que isso aqui revela bastante sobre o Brasil e sobre as pessoas que mandam no Brasil, principalmente sobre a inteligência e a integridade emocional dessas mesmas pessoas. Consta, quer complementar? O Flávio levou aí para o lado mais filosófico, né? E está perfeito. O senso comum da população é o seguinte, né? Hoje no Brasil, você já não pode criticar certas autoridades. Ora, isso é incompatível com democracia. Um jornalista que não pode emitir a sua opinião. Aliás, vamos lembrar, né, para até costurar as pautas distintas. O TSE, sob o comando do mesmo ministro Alexandre de Moraes, impediu que a campanha do Bolsonaro, ou que jornais estabelecidos até com mais de século de tradição, foi o caso da Gazeta do Povo, por exemplo, não pudessem mencionar os elos históricos do Lula com ditadores socialistas. O que fez, logo depois de eleito, recebeu o Maduro com um tapete vermelho.
também proibiram que falassem em desejo de liberar geral o aborto. Aí o Lula mesmo, num ato de estelionato eleitoral, disse, isso é o Congresso que decide. Hoje nós estamos vendo aí, né, essa polêmica toda, vamos falar, uma nota do Ministério da Saúde do governo do PT querendo legislar e liberar geral aborto de 9 meses, que não é aborto, vamos chamar pelo nome, é assassinato de seres humanos, né? Então, as coisas vão acontecendo exatamente de acordo com o que a gente estava prevendo. Agora, mesmo que eu tivesse errado, mesmo que eu fosse um Guga Chakra da vida, que erra 10 em cada 10 previsões, ele tem o direito de emitir as opiniões, ele é pago, muito bem pago, incrivelmente. Existe gente que paga para isso, para dar as opiniões dele. Ele tem o direito de emitir as opiniões, ele tem o direito de achar que o Trump é um cara mau e que o mundo vai ficar tranquilo com a vitória do Biden. Ele tem o direito de emitir esse tipo de opinião boba. Agora, nós estamos numa seara muito perigosa. De novo, o mais importante disso é confundir crítica com agressão e, claro, um juiz que vai julgar o réu e que diz a priori, antes de qualquer coisa, esse agressor aí, não dá para continuar. O único juiz suspeito no Brasil é o Sérgio Moro, pelo visto, né? Agora, essa turma toda do Supremo vai lá e julga afilhado de casamento, compadre, o ex-patrão, o colega amigo que colocou ele no Supremo. É tudo uma esculhambação. Isso é terceiro mundismo demais, gente. E não dá para imaginar nada parecido acontecendo numa Suprema Corte de país sério, inclusive países que têm monarquia e democracia. Piotr, Consta tocou num ponto que você também falou no seu primeiro comentário, quando comentamos aqui a declaração do ministro Gilmar Mendes, né, sobre ministros falarem fora dos autos, questão da imparcialidade. E eu queria trazer aqui um trecho do voto do ministro Edson Fachin, que foi voto vencido quando a Suprema Corte votou pela inconstitucionalidade do inciso 8º do artigo 144, que trata do impedimento do juiz. O Carlos Caut trouxe esse artigo aqui mais cedo sobre impedimentos do juiz. E aí o ministro Edson Fachin, ele que foi voto vencido, disse o seguinte, aspas, o juiz não é parte, nem pode tomar partido em favor de qualquer uma delas. O juiz não pode, por qualquer atitude sua, sinalizar, interceder ou indicar qualquer tipo de inclinação ou disposição sobre seu posicionamento ou de realizar qualquer tipo de pré-julgamento que possa favorecer alguém. Se tem interesse, não deve participar. Se participar, ofende a garantia fundamental de acesso à justiça, fecho aspas, por um trecho do voto do ministro Edson Fachin. É quase uma teoria de como deve ter o procedimento um juiz. Mas vamos lá. Em jornalismo clássico, eu vou usar essa expressão, você aprende na escola de jornalismo que quando há, por exemplo, a prisão de um traficante, você sim preso por tráfico, porque é essa a acusação, e você diz assim, o acusado de tráfico. E por que o jornalista tem que escrever, às vezes até porque as evidências são tão grandes e o público fala, tem que chamar de traficante, tem que chamar de ladrão, porque quem condena é a justiça, não o jornalismo. Então, na teoria do jornalismo, você chama de acusado de tráfico, porque até então é um acusado. Daí que o uso da expressão agressor, que fez aqui o ministro Alexandre de Moraes, que antes eu acho até inapropriado usar a questão de Nárnia, enfim. Outro dia ele já usou a história da luta do Popó com... Como é que se chama? O Popó, como é que se chama? Bambam. O Bambam, que é o... Popó é Bambam. É difícil, né? Não, são coisas que estão muito além do julgamento da importância e da formalidade, nesse caso é no TSE, né, esse julgamento. Aquela luta era entretenimento puro, Nárnia é entretenimento. O que, obviamente, a crônica jornalística permite é você usar todos os elementos para embasar a sua teoria. O voto de um juiz usar, ou pelo menos um comentário, não é o voto dele, mas aí ele está antecipando o entendimento dele. Ainda assim não pode ser chamado, porque se a maioria considerar que é inocente, então não é agressor. Ali é um colegiado. Vamos lá, tanto que a ministra Carmen Lúcia pediu vista do processo, está paralisado agora. Já, se não me engano, acho que 2 votos contrários e um voto a favor, ou seja, ou o contrário, ou seja, não há uma unanimidade ainda, e o processo está impedido de vista por causa da solicitação feita e já aceita também pela ministra Carmen Lúcia.
Então não há um julgamento. Não há culpado nem inocente, porque o julgamento está em trânsito, está acontecendo. Então não se pode chamar ninguém, se pode chamar de o acusado, o réu, porque sim, está respondendo na condição de réu. São essas terminologias jurídicas que são apropriadas para um julgamento. Não comparação com entretenimento, eu não consigo entender aqui, por mais que tenha sido usado pelo Constantino, e isso é a crônica jornalística, que ela é bem ampla, porque ela não pode julgar e condenar ninguém, ela explicita, e claro, comentaristas emitem opinião baseado no conhecimento e nos valores que têm, mas o voto, eu não gosto da expressão que o jornalismo é o quarto poder, porque poder decide, seja o legislativo, seja o executivo, seja o judiciário. O jornalismo não decide. O jornalismo reporta. Então, essa bobagem que contam para você, que o jornalismo é o quarto poder, desista disso. Isso é uma bobagem. Ah, sim, tem poder de influenciar. Tudo bem, mas não decide. Poder, dentro da Constituição, é aquele que decide. Um decreto legislativo passa a ser um decreto legislativo. Uma decisão do presidente executivo é uma decisão do presidente executivo. Uma decisão da justiça é uma decisão da justiça. E se for do Supremo, não cabe nem mais recurso. Pronto, acabou. Então, daí que é necessário se recuperar o que eu tenho falado aqui há muito tempo. Recupere-se a lógica da institucionalidade. Recupere-se, por exemplo, o recato de juízes, recupere-se, obviamente, o momento da separação dos poderes, o cuidado nas expressões. Estamos num momento em que quem está no poder tem mais obrigação de fazer isso. Se isso está sendo requerido do jornalismo, e eu entendo e posso até concordar, na verdade concordo, para se ter um cuidado no uso de expressões, embora a liberdade de expressão permita isso daí, e as pessoas que ultrapassarem limites vão ter que responder, a própria Constituição explicita isso, mas vindo de poderes legalmente constituídos, constitucionais, o recato vai fazer bem ao poder e ao país.